Fala, filhos amados, tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem? Eu voltei, né? Mais um vídeo aqui do canal. Demorei um pouquinho, mas porque gravei 2 vídeos, não deram certo. Então, vamos continuar, né? Como se nada tivesse acontecido. Hoje eu vim aqui falar sobre 5 erros que são comuns entre os cristãos, né? Infelizmente. Porque falta informação, né? Tipo, tem até na Bíblia que fala assim: o próprio povo é carente da minha palavra. Então, a maioria, né, das igrejas ali não é de Deus, né? No final, quando for ser julgado lá quem era de Deus e quem não era, vai ver que a maioria das igrejas não era de Deus. Então, vamos pros erros, né? O primeiro erro que eu coloquei aqui foi a ênfase excessiva na teologia do sucesso. Então, o que é isso? Tipo assim, tem algumas igrejas, né, que deixam de falar do amor de Jesus Cristo, deixam de falar do evangelho, de amor, né, de pregar o amor ao próximo, de estar fazendo caridade, essas coisas, pra falar sobre o sucesso aqui na Terra, né? Que é aquele negócio lá que fala assim: traz não sei quanto de dízimo que você vai receber um carro. Só que se a gente pensar por outro lado, né? Se a gente pensar ali pela visão de Deus, a gente não vai levar nada pro céu. Então, do que adianta ter um carro aqui na Terra, sendo que o amor, as atitudes que Jesus fez foram muito mais importantes, né? Tipo assim, pra Deus um carro não é nada, entendeu? E a palavra de Deus mesmo diz, né? Buscar primeiro o reino dos céus e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu não entendo essa doutrina, né? Que fala sobre sucesso aqui na Terra, né? Claro que se a gente tiver um carro, se a gente tiver um emprego, ajuda que a gente viver bem, né? Mas eu acho que eles poderiam pegar esse momento que eles estão falando, que a pessoa vai ganhar um carro, que a pessoa vai ganhar um emprego, e falar sobre as atitudes de Cristo, sobre o que Deus fez aqui na Terra, sobre o amor de Cristo mesmo, né? O amor de Deus, o amor de todo mundo. Então, é isso. Vamos pro próximo aqui. ênfase excessiva na liberdade pela graça. Como assim? Tem umas pessoas que acreditam que só por Jesus já ter morrido na cruz, todo mundo tá salvo, entendeu? Então, tipo assim, eles não acreditam que se a gente pecar, a gente vai perder a salvação. Porque, sim, a salvação já é nossa, né? Mas você tem que sempre estar buscando o reino dos céus. Como eu faço isso? Você vai tentar não pecar, você obedece às leis de Deus, obedece os 10 mandamentos, segue as leis ali, né? E confessa o pecado, pede perdão pra Deus que Ele vai te perdoar. Então, é isso, né? Aí tem pessoas que acham que não, só por Jesus já ter morrido na cruz, Ele salvou todo mundo. Só que, tipo assim, gente, a salvação pela graça teve um preço, né, que foi a morte de Cristo. Então, por que pra gente a gente não pode nem obedecer às leis de Deus? A gente fica assim, pecando o tempo inteiro, né? Tipo, se a gente não obedece às leis de Deus, a gente tá pecando o tempo inteiro. Então, isso também não tem lógica pra mim, essa teoria. Porque o próprio Deus diz, né? Tipo, segue os meus mandamentos que você continua com a sua salvação. 3. ênfase ênfase excessiva na divinização do homem. Como assim divinização do homem? Sabe aquele homem que você olha e fala assim: nossa, aquele ali é um homem de Deus, nossa, aquele ali é um santo. Então, é isso, porque as pessoas acabam olhando mais pro homem de Deus do que pro próprio Deus. Então, a gente fica
meio que fazendo errado, né? Tipo assim, apesar também de que tem homens que se auto-intitulam, né? Profeta, apóstolo, só que só falam que são, entendeu? Não querem lidar com as consequências, não pegam a responsabilidade que tem aquele nome. Então, é isso, né? Divinização. Aí tem aquela pessoa que a gente olha e fala, nossa, que homem santo, vou seguir o exemplo dele, como se aquele exemplo desse homem aqui fosse melhor, né, maior do que o de Cristo. Então, é por isso que é errado, né, você tá ali divinizando o homem. Outro erro, né, o quarto erro já, ênfase excessiva na revelação profética. Então, revelação, né? Vamos dizer que algumas igrejas colocam isso primeiro do que o evangelho de Cristo, para pregar na igreja, primeiro que o amor de Cristo, igual as outras coisas, né? Que eu já falei. E aí eles usam disso para chamar mais fiéis para a igreja e falar revelações sem nenhuma base bíblica, tipo assim, que foi aquele negócio também do carro que eu disse, né? Ah, você vai ganhar um carro, né? Aquilo é uma revelação, né? Ah, você foi vítima de uma feitiçaria, tal, várias coisas, entendeu? Então, pra mim, assim, não tem muita base bíblica, e aí eu uso a Bíblia pra mim estudar e pra mim ficar mais perto de Deus, então já pra mim já afasta, né, do que real, porque na Bíblia também tem pra gente não seguir doutrinas de homens, né, seguir a doutrina de Deus, que, tipo assim, a gente já fez isso antes, né, a gente não, o povo passado já fez isso antes, e aí Jesus veio e mostrou que estava errado, então por que a gente vai fazer de novo, sendo que Jesus já mostrou que ia estar errado, né? Então é isso que eu fico assim, meio, gente, tá alguma coisa errada aí, não tá achando não? Então vamos pro último erro, né, que é o erro 5, ênfase excessiva na salvação mundial. Como assim? Salvação universal. É como se Deus já tivesse salvo todo mundo. Como se os cristãos e os ímpios fosse todo mundo pro céu. Tipo assim, no dia final lá, no juízo final, Deus pega e salva todo mundo, ao invés de salvar só os salvos, né? Que também não tem muito sentido. Por quê? Por que ele ia deixar todo um roteiro pra gente seguir, né? Os cristãos vão lá, seguem, e aí, quando chega no final, não serviu de nada o que ele fez. Porque, tipo assim, eu vejo a lei de Deus, assim, que ele deixa pra gente, como a lei do amor, né? Porque, querendo ou não, as leis, se você olhar, é uma lei pra você viver bem, não machucar os outros e amar o seu Deus, que é a única pessoa que vai lá no céu. Então, se a pessoa não quer fazer isso aqui na Terra, né? Prefere ir pra outros lugares do que pra igreja, prefere fazer outra coisa do que orar, né? Acontece com todo mundo, tudo bem. Todo mundo também fica com uma preguicinha, não tem problema você tá ali com preguiça naquela hora. Mas você deixa de orar, você deixa de ir pra igreja pra ir pra um outro caminho, você já tá, né, pecando. Porque só de você pensar, você já pecou. Então, pra mim já também não tem esse negócio de salvação mundial. Porque como que Deus ia deixar tudo escrito, a gente ia seguir. Tudo bem que Deus é um Deus de amor, só que Deus também julga, gente. Tipo assim, Deus, ele tá ali pra te julgar. Você fez o que eu te pedi? Sim, não. Então você vai pra um lado ou vai pro outro. Olha, tem o caminho estreito e o caminho largo. Você escolhe o que você quiser, ninguém tá te obrigando a escolher a igreja, ninguém tá te obrigando a escolher o mundo. Mas se você estiver ali no muro, você já tá no mundo. Então, no mundo você fala assim, você não tá em Deus, né? Tipo assim, tem uma historinha que eu gosto sempre de contar, né? Quando eu tô explicando essa parte assim, que é a história do anjo, do demônio e do humano, né? O humano tava lá andando em cima do muro, né? Do lado tava o demônio e do lado tava o anjo. Aí o anjo toda hora tava tentando pegar o humano.
né? Pra ele não ir pro outro lado. Só que aí, o humano percebeu que o demônio não tava fazendo isso. Aí ele pegou e perguntou pro demônio, falou assim, mas por que você não tá tentando me puxar igual o anjo? Ele falou assim, porque se você tá no muro, você já não tá em Deus. Então, quando você tá ali no muro, você já perdeu, né? Você só precisa ter a coragem de se arrepender e pedir perdão pra Deus. Por quê? Vai que você tá em cima do muro e aí já a graça já fechou e não dá pra você voltar. Então, por isso, gente, a gente não sabe qual dia que Deus vai voltar. Então, sempre é melhor você estar ali no lugar certo, tá? Então, esses foram os 5 erros que eu queria falar com vocês hoje. E aí eu gostaria de saber a opinião de vocês aqui, né? Hoje eu não fiz um vídeo de maquiagem, fiz um vídeo só conversando com vocês, né? Fiz uma maquiagem só pra gravar o vídeo. E gostaria de saber a opinião de vocês, tipo assim, o que vocês acham sobre isso? O que vocês acham sobre o que eu falei? Então, deixa aqui no comentário pra mim. E muito obrigada por ter assistido até o final. Beijo!